Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e na nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é tratamento da informação. No caso seria gráfico de barras triplas, tá certo? Geralmente um gráfico ele é autoexplicativo. Como assim autoexplicativo? Todas as informações contidas nele são expressadas em uma legenda e essa legenda ela contém algumas outras partes que são observáveis que você pode analisar e interpretar, né? Eu coloquei aqui algumas perguntas do tipo mais simples que a gente pode interpretar num gráfico que nem esse, né? E eu vou explicar outras partes que poderiam ser sugeridas na forma de pergunta, né? Aqui nós temos o seguinte, geralmente que tipo de gráfico é esse? Ele é chamado de gráfico de barras triplas. De barras triplas. Por que ele é gráfico de barras triplas? Porque, observe, tem 1, 2, 3 cores de barras subindo, tá certo? Outra questão, qual o nome ou título deste gráfico? Todo gráfico ele tem que ter um nome, porque esse nome se baseia no tipo de informação que está contida nele. Nesse caso aqui, ó, distribuição de recursos hídricos. Então, estamos falando das águas dos rios, né? Então, distribuição de recursos hídricos. Nisso nós já temos o contexto do que se trata o gráfico. Outra questão, qual a compreensão da legenda deste gráfico? Todo gráfico ele tem que ter uma legenda, que são cores que explicam o que está contido naquele gráfico. Como, por exemplo, ó, nesse caso, vamos começar pelo azul. Azul, recursos hídricos. Depois, vermelho, superfície. Vermelho é as terras que tem rios, né? E o que está em preto é a população, as pessoas que vivem naquele determinado local. Aí temos aqui outra questão. Quais são as regiões analisadas no gráfico? Geralmente, pode ser região, pode ser países, pode ser territórios, pode ser cidades, pode ser localidades, né? Então aqui, ó, geralmente elas ficam localizadas aqui, ó. Então nesse caso, são as 5 regiões do Brasil, que é norte, norte, centro, oeste, aí sul, sudeste e nordeste. Muito bem. Outra questão. Qual o tipo de cálculo realizado no gráfico? Veja bem, geralmente o gráfico ele tem algum tipo de informação matemática, alguma coisa para você calcular. Nesse caso aqui, nós estamos observando cálculos em porcentagens. Todos esses valores aqui, é porque eu não coloquei o símbolo especificamente, mas eles se tratam de cálculos de porcentagem, porque eles têm que vir nessa direção para a gente poder analisar. Por exemplo, em relação à altura, corresponde a uma porcentagem, se passou ou se está abaixo dela. Certo? Aqui, outra questão. Qual região possui a maior quantidade de recursos hídricos? Agora sim, nós entramos em uma informação básica. Veja bem, as barras, quanto mais alto for uma barra, mais valor ela tem, mais porcentagem ela tem, mais quantidade ela tem, né? Observe, nesse caso aqui, quando eu pergunto qual região possui a maior quantidade de recursos hídricos, eu vou no azul, recursos hídricos. Quem é que tem a maior barra azul? É a região norte, que vai à altura que passa de 60%, não chega a 70%, mas passa de 60%, corresponde a 68,5%. Então aqui eu tenho
região norte. Aí eu coloco o valor do azul, 68,5%. Aí outra questão, qual região possui a menor quantidade de recursos hídricos? Se é o azul, os recursos hídricos, e a maior está no norte, eu vou procurar o menor azul aqui. O menor azul, no caso, está bem aqui na região nordeste, 3,3. Vou botar só nordeste. 3,3%, que é a menor porcentagem do azul. A outra, qual região possui a maior superfície hídrica? Onde é que está a superfície? Ó, vermelho. Qual é a maior barra vermelha? Ó, de novo, região norte. Vou botar só norte. Aqui possui a maior superfície hídrica, no caso 45,3%. Nós poderíamos até procurar os menores aqui na sequência, né? Aí aqui, qual região possui a menor superfície hídrica? Aí você vai procurar a menor das vermelhas. A menor das vermelhas, no caso, seria essa daqui. 6,8, que está na região sul. Corresponde a 6,8%. Aqui, qual região possui a maior população? Ó, população, ó, na legenda aqui, ó, cor preta aqui, ó. Aí você vai procurar a maior barra preta aqui, que nós temos. No caso, seria essa daqui. Ela, no caso aqui, ela corresponde a 47,65%. 47,65%. Então, no caso, a maior população está no sudeste. E a região sudeste, a maior população de lá corresponde a 47,65% de todo o país, né? E aqui, qual região possui a menor população? A menor população das barras pretas, você vai procurar a menor preta aqui, ó. A menor da preta seria essa daqui, na região centro-oeste. Você observa aqui que eu tenho 6,98 e 6,41. Então, esse daqui, 6,41, é o menor. É assim que a gente analisa informações de um gráfico, tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a atividade. A nossa atividade, ela tem agora uma pergunta a mais, mas ela é bem fácil, tá certo? Eu coloquei aqui um novo gráfico, tá certo? Com informações um pouco diferentes. Aqui diz o seguinte, ó. Tratamento de informação, gráfico de barras triplas. Consumo de carnes não bovinas, porque a gente sabe que nesse último ano houve um aumento muito grande no preço da carne de gado, então as pessoas começaram a consumir mais frequentemente outros tipos de carne que tem um custo aquisitivo menor. No caso, essas carnes são a carne suína, carne de aves e carne de peixes. Aqui é a nossa legenda para a gente poder interpretar, né? Aqui nós temos a porcentagem delas, né? E agora dessa vez são estados. Por exemplo, estados da região Nordeste, né, especificamente Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba e Maranhão, né? Aqui é o seguinte, primeira questão, que tipo de gráfico é este? Tá aqui o tipo do gráfico, né? Já mencionei, mas está no quadro. Segunda questão, qual o nome ou título deste gráfico? Também está lá em cima, né? Está lá o nome do gráfico dizendo que ele especifica do que é que a gente está tratando. Terceira questão, qual a compreensão da legenda deste gráfico? A legenda está do lado, é só colocar cotal isso, cotal aquilo, pronto. Quarta questão, quais são os estados analisados no gráfico? Aí está lá o nome dos estados, você coloca aí. Quinta, qual o tipo de cálculo realizado no gráfico, né? Se é a equação do primeiro grau, se é a porcentagem, se é uma adição, se é uma subtração. É assim. Sexta. Aqui são mais específicos, da sexta para frente. Qual estado possui o maior consumo de carne suína? Sabendo que o consumo da carne da suína está em azul, na Bahia nós temos 10,1%, no Ceará 35,8%, no Piauí 31,2%, na Paraíba 2%, né? E no Maranhão 20,9%, tá bom? Aí você vai colocar aqui quem é o maior. E na sétima, qual estado possui o menor consumo de carne suína? Da mesma forma, né? Você olha os azuis e descobre quem é que tem o menor consumo.
Oitava, qual estado possui o maior consumo de carne de aves? Sabemos que as aves são representadas pela cor vermelha. Então aqui, ó, na Bahia, 30%, no Ceará, 15,5%, no Piauí, 9,5%, na Paraíba, 7,5% e no Maranhão, 37,5%. Lembrando que cada uma dessas porcentagens do azul, do vermelho e da cor preta, cada uma delas, somando tudo, tem que dar 100%. É o correto em cada gráfico dele. Se não der 100% é porque tem alguma coisa errada. Sim. E aí na questão a 8, qual estado possui o maior consumo de carne de aves? E a 9, qual estado possui o menor consumo de carne de aves? Né? Isso na cor vermelha dá para analisar. A 10, qual estado possui o maior consumo de carnes de peixes? As carnes de peixe estão representadas pela cor preta, aí a Bahia 25,8%, o Ceará 5%, o Piauí 15,7%, a Paraíba 16% e o Maranhão 37,5%. Aí aqui na 10 você vai colocar qual estado possui o maior consumo de carne de peixes e na 11 qual estado possui o menor consumo de carne de peixes, analisar na cor preta. Aí nós temos a 12ª pergunta, ela diz o seguinte: em qual estado houve um empate no consumo de carnes de aves e peixes, né? Tem algum estado que a mesma quantidade de aves e a mesma quantidade de peixes é consumido nesse estado. Aí vocês vão colocar o nome dele aqui. Aí para cada estado que você colocar a resposta, você tem que colocar a porcentagem logo em seguida, tá certo?